Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo joinha? Vocês sabem aí que recentemente eu gravei um vídeo aqui falando sobre as práticas espirituais e eu estava comentando com vocês como que cada prática espiritual mexe com a gente de uma forma diferente. Como cada prática espiritual, de alguma certa forma, é como uma chave para abrir determinadas portas espirituais. Eu estava falando com vocês de que as práticas espirituais, elas causam resultados diferentes e a experiência que nós temos com cada uma delas sempre vai ser diferente uma da outra, e é por isso que é importante que eu não pratique apenas uma prática espiritual no meu relacionamento com Deus, na minha caminhada cristã. Eu preciso sempre ter um relacionamento com Deus de uma forma completa, né? Então eu preciso utilizar a prática do clamor, mas eu também preciso utilizar a prática da oração em línguas, eu também preciso usar o jejum, eu também preciso da prática da adoração. Enfim, existem várias práticas espirituais que a gente precisa utilizar em conjunto para que a gente tenha um bom relacionamento íntimo com Deus. Se eu me relacionar com Deus apenas de uma forma, é semelhante àquele amigo que você só procura ele quando você precisa, mas você não tem prazer nesse amigo. Ele é só uma pessoa que te presta favores. Não, a gente precisa ter um relacionamento completo, né? Então a amizade ela vai além disso. Assim também eu não posso ficar apenas com uma prática espiritual. Eu preciso desenvolver esse relacionamento com Deus através de todas as práticas espirituais que a Bíblia me apresenta. E eu já gravei também um vídeo aqui falando sobre o clamor, o que esperar do clamor e quando utilizar o clamor como prática espiritual. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a oração de edificação, aquela que nós oramos para que haja uma mudança, para que a gente experimente a nova natureza de Cristo. A Bíblia ela nos fala que recebemos uma nova natureza e essa nova natureza ela vai se manifestando conforme nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala da importância de nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. A Bíblia ela nos fala desse processo de transformação pelo qual nós precisamos passar. E a oração de edificação é justamente a oração que vai orar por coisas que estão dentro de você, seja na sua mente ou seja no seu coração, e que são motivações, que são sentimentos, emoções desalinhadas do propósito de Deus e que sempre vão gerar morte dentro de nós. Quando nós temos uma forma limitada de entendimento, porque nós estamos nos enxergando de forma errada, estamos enxergando as pessoas de forma errada, enxergando as circunstâncias de forma errada, nós sempre acabamos sofrendo com isso. Então, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essas orações que nós apresentamos a Deus para uma mudança do nosso interior. Então, meus queridos, acredito que vocês já sabem que o tom de voz não é o mais importante, que o quanto você grita, o quanto você chora, o quanto você sente não é importante, mas sim o quanto você está conseguindo pôr para fora aquilo que faz sentido dentro de você. Eu preciso entender que o princípio da edificação é eu me esvaziar para eu me encher. Eu preciso abrir mão das minhas verdades para receber a verdade de Deus. Abrir mão da minha forma de pensar para receber a forma de pensar de Deus. E eu só consigo receber a forma de pensar de Deus quando eu falo para Deus a forma como eu penso. Quando eu sou sincero com Deus, quando eu abro o meu coração para Deus, quando eu falo para Deus as coisas que fazem sentido para mim, quando eu falo com Deus sobre os meus sentimentos, sobre minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre como eu me sinto com relação às pessoas, como eu me sinto com relação ao meu trabalho, como que eu me sinto com relação à igreja. Quando eu vou compartilhando com Deus essas coisas, eu vou recebendo de Deus a revelação de como eu deveria pensar e sentir. Ou seja, eu vou começando a perceber que os meus pensamentos e sentimentos estão contrários à palavra de Deus. E o próprio Deus ele vai mostrando que os pensamentos estão errados. O próprio Deus ele vai fazendo a gente perceber o quanto os nossos pensamentos errados nos fazem sofrer. E, consequentemente, a gente começa a sentir a necessidade de encontrar uma outra verdade. Quando nós abrimos totalmente nosso coração para Deus, a gente fica, num primeiro momento, perdido porque a gente vai precisar de uma outra verdade. Antes,
o nosso coração ele tinha um fundamento, que era areia. Agora nós vamos ter que encontrar um outro fundamento, que é rocha, para nós construirmos a nossa mentalidade, a nossa morada nessa rocha que não vai se abalar mais diante das circunstâncias. E isso é uma dica interessante para vocês já terem aí guardada para vocês. Tudo aquilo que consegue te abalar são áreas que precisam ser edificadas na rocha, né? Se o seu trabalho ele te abala, se as pessoas do seu trabalho te abalam, se as circunstâncias te abalam de alguma forma, essas coisas representam lugares aonde a sua casa está edificada na areia, aonde o seu coração ainda interpreta da forma errada, pensa da forma errada, sente da forma errada, que está totalmente contrariamente de Cristo, que é a forma correta de se pensar acerca das coisas. A oração de edificação ela tem que mudar a minha perspectiva, a minha forma de enxergar o problema, enxergar com fé, enxergar com amor as pessoas. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quando eu faço o meu coração amar as pessoas, quando eu faço o meu coração passar pela santificação, abandonando seus pecados, então eu consigo enxergar Deus nas circunstâncias, eu consigo enxergar Deus nas pessoas, eu consigo enxergar Deus nos meus problemas. Então eu mudo a minha forma de pensar e o que eu sinto quando olho para aquele problema muda completamente. E é isso que a oração de edificação ela tem que fazer. É isso que você tem que esperar da oração de edificação, uma mudança interior que reflete na forma como você enxerga as coisas, enxerga os seus problemas. Então eu preciso ir para Deus e confessar o que eu sinto, confessar o que eu penso, confessar as minhas verdades, para que eu consiga então enxergar a verdade de Deus e assumir ela como sendo a minha verdade a partir de agora. Então, a oração de edificação é uma oração onde eu vou falar com Deus renunciando pensamentos, renunciando sentimentos, onde eu vou abrir meu coração para Deus, ser sincero, parar de querer esconder coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos com motivações erradas e o nosso coração está escondendo da gente mesmo essa motivação errada, justificando-se até biblicamente muitas vezes, e a gente nem percebe. A gente nem sabe que o nosso coração está nos enganando. E a gente vai falando e falando e falando até que chega uma hora que a gente sente a necessidade de confessar alguma coisa que antes parecia que era só um pensamento besta da sua cabeça, parecia que era uma coisa sem relevância alguma, e você vai lá e fala, e você percebe que tocou em uma ferida sua, você percebe que tocou em uma área sensível do seu coração, e aí você descobre que é ali que está o problema. É ali que está a forma errada de se pensar. E então você vai confessando, falando, renunciando, abrindo mão, fazendo com que esses sentimentos percam o poder sobre você, que os pensamentos mudem, você declara qual é a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre aquela situação, e isso vai gerando uma mudança interior dentro de você. Então a oração de edificação, ela é uma oração que ela não pode ser feita isolada, né? Eu preciso das outras práticas espirituais para que a oração de edificação também complemente o meu relacionamento com Deus. Mas é uma oração extremamente importante. Isso tem que fazer parte do seu relacionamento com Deus para que você realmente conheça quem Deus é. Então, esse vídeo serve para que você receba um despertamento e comece a usar as orações de edificação no seu relacionamento com Deus, pedindo para que o Espírito Santo mude realmente sua forma de pensar e sentir, que você confesse cada detalhe do teu coração, seja específico com Deus e encontre uma nova forma de pensar e sentir, uma nova verdade, que é a verdade de Deus, que faz com que você não se abale mais diante dos problemas. Era isso, meus queridos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, deixa seu like. É muito importante, tá bom? Se você não era inscrito nesse canal, já se inscreva agora e faça parte da nossa família. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até lá. Tchau!